Olha, tem uma frase da nossa fonte de hoje que já dá o tom, né? Nós encontramos o inimigo e ele somos nós. Bem forte. Nossa, impactante mesmo, já coloca a gente para pensar diferente. Pois é, e é por aí que a gente vai hoje. Vamos dar uma olhada em como algumas interpretações de profecias bíblicas, sabe? Elas olham não só para o que acontece lá fora, mas como isso pode ser um espelho do que está aqui dentro. Uhum. O foco hoje vai ser em leituras específicas, principalmente de Daniel e Apocalipse. A ideia é tentar entender as diferentes visões sobre a origem daquela figura, né? O anticristo. E o material que a gente analisou traz umas perspectivas complexas, né? Vão além do básico que se costuma ouvir. Exato. Ok, então. Vamos desempacotar isso. A missão aqui não é só, listar teoria apocalíptica, sabe? É tentar entender a lógica bíblica, a histórica por trás. Certo. E o ponto que as fontes mais batem é como conectar isso tudo com uma ideia maior sobre consciência humana, o que eles chamam de ego coletivo. Pois é, e o que é fascinante aqui, sabe, é essa proposta de que os grandes conflitos, a negatividade no mundo, as guerras, não são só problemas externos, assim. Seriam, na verdade, o reflexo do que a gente carrega por dentro. O palco real mesmo, segundo essa leitura, seria a mente humana. Faz sentido. E aí essa figura do anticristo ganha outra dimensão, né? Não só um líder futuro, mas talvez a própria expressão desse ego coletivo quando ele está descontrolado, sabe? Mergulhado na ilusão de que está tudo separado. Entendi. As fontes até mencionam, sim, as origens mais debatidas, se viria da Europa, ligada a Roma, ou do Médio Oriente, ou até, olha que curioso, de uma linhagem judaica específica, da tribo de Dan. Sim, já ouvi falar disso. Mas o argumento central que está ali no material é que o CEP dele importa menos do que a nossa receptividade interna. É a consciência humana ou a falta dela que daria ou não poder para essa figura. Nesse sentido, céu e inferno deixam de ser só, destinos lá no futuro, né? Viram mais estados de consciência, escolhas que a gente faz todo dia aqui. Nossa. E quando a gente fala ego coletivo, a fonte está se referindo àquela soma das tendências humanas não resolvidas, sabe? O medo, a busca por poder, essa ilusão de separação que acabam, de certa forma, moldando a realidade que a gente compartilha. Interessante essa inversão de perspectiva. Mas, voltando um pouco para essas origens externas que você mencionou, a Bíblia dá mesmo pistas sobre de onde esse líder enganador poderia vir? As fontes destacam algumas linhas, né? Sim, algumas interpretações bem conhecidas. Vamos começar por aquela ideia de uma raiz romano-europeia. Como é que sustentam isso? Bom, essa leitura se apoia bastante em Daniel, né? Naquela visão famosa da estátua. Assim, do sonho de Nabucodonosor? Isso, aquela estátua com cabeça de ouro, Babilônia, peito de prata, Medo-Persa, ventre de bronze, Grécia, e as pernas de ferro, que seriam Roma. Certo. O ponto crucial para essa teoria são os pés da estátua, aquela mistura de ferro e barro, e os 10 dedos. E o que isso significaria? A interpretação que as fontes trazem é que isso não seria Roma antiga, sabe? Mas um bloco futuro de nações, ali na área da antiga Roma, talvez a Europa moderna, uma confederação, e o anticristo surgiria dali, de dentro dessa estrutura. Entendi. E o perfil que desenham para ele é bem atual, né? Muito. Um líder político com uma lábia incrível, né? Falando de democracia, direitos humanos, cooperação internacional, alguém que, ganha a confiança de todo mundo primeiro. Exato, parece a solução, né? Isso, antes que percebam o perigo real. Parece a personificação daquele poder que não chega chutando a porta, mas seduzindo, prometendo paz, ordem. Exatamente. E essa sedução funciona, né? Justamente porque apela para desejos bem profundos desse ego coletivo, a busca por segurança externa, a vontade de acreditar em solução fácil, talvez até delegando a responsabilidade que seria nossa, né? É o poder que se mascara de boas intenções. Uma característica muito marcante do nosso tempo, onde a influência muitas vezes é mais sutil que a força bruta. Essa teoria reflete bem essa complexidade do poder político moderno, sabe? Faz todo sentido essa leitura do poder sutil.
Mas as fontes não param por aí, né? Elas apontam também para uma possibilidade bem diferente, uma origem lá no Médio Oriente, talvez até com conexões com o Islã. O que fundamenta essa visão? Aí o cenário muda bastante. Lembra que o Império Romano teve aquela parte oriental, Bizâncio, que durou muito mais tempo e ficava justamente onde hoje é o Médio Oriente? Ah, sim, Constantinopla. Isso. As fontes citam Daniel 9.26, que fala de um príncipe que há de vir e que estaria ligado à destruição de Jerusalém no passado pelos romanos. Uhum. Além disso, trazem à tona a figura do Mauad, na escatologia islâmica, aquele líder esperado por muitos muçulmanos para unificar o mundo islâmico, trazer justiça. Certo. E alguns estudiosos que o material analisa veem em paralelo, sabe? Entre as expectativas sobre o Mauad e as profecias bíblicas sobre o anticristo. E isso levanta uma possibilidade intrigante, né? A de um líder que consiga ter apelo, bom, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Como assim? Alguém que talvez consiga juntar um carisma político com uma aura de autoridade religiosa. Poderia se apresentar como pacificador para uns e como cumpridor de profecias para outros. Nossa, uma figura ambígua. Exato. Essa combinação de poderes político e religioso numa pessoa só seria uma ferramenta de engano potentíssima. Exploraria justamente as divisões e as esperanças do ego coletivo em diferentes culturas. Ele poderia capitalizar sobre o desejo por identidade, por pertencimento religioso, por exemplo. Essa ideia de um líder de duas caras é bem assustadora. E ainda tem mais uma teoria, né? Ainda mais específica, que as fontes exploram, a de que ele teria uma linhagem judaica vindo da tribo de Dan. Isso parece meio contraintuitivo. Como a Bíblia indicaria algo assim? Parece mesmo. Mas as pistas que apontam são sutis, consideradas significativas por quem defende essa linha. Quais seriam? Primeiro, um detalhe lá em Apocalipse 7. Quando lista as tribos de Israel, de onde vêm os 144 mil selados, a tribo de Dan fica de fora. Interessante. Por quê? Para alguns, isso é um sinal. Segundo, lá em Gênesis 49, na bênção de Jacó aos filhos, Dan é descrito como uma serpente junto ao caminho. Uma imagem que remete à astúcia, ao ataque traiçoeiro, né? Serpente, símbolo de engano. Pois é. E tem um histórico também. O material lembra que a tribo de Dan foi pioneira em introduzir a idolatria em Israel. Foi associada a uma certa corrupção religiosa desde cedo. Nossas implicações disso são enormes. Quer dizer, se essa figura tivesse raízes judaicas, ele poderia se apresentar com credenciais que enganariam justamente aqueles que mais esperam um Messias para restaurar Israel. Exatamente. Ele poderia manipular as esperanças messiânicas por dentro. Que tipo de engano poderia ser mais profundo que usar a própria fé, a identidade do povo contra ele mesmo? Precisamente. É a manipulação da esperança no nível mais íntimo, né? Usar os símbolos sagrados, as narrativas que fundaram um povo, para um propósito destrutivo. Isso demonstra a profundidade do engano que essa figura representaria. Com certeza. Mostra como o ego coletivo, com suas expectativas e desejos de redenção, pode ser vulnerável a promessas que parecem cumprir aqueles anseios antigos, mesmo que venham de uma fonte corrupta. Então, tá. Temos essas três possibilidades principais. Europeia, focada no poder político, médio-oriental, com um pé na religião, e judaica, da tribo de Dan, explorando identidade e esperança messiânica. O material sugere que talvez não seja só uma coisa ou outra, talvez uma combinação. É uma possibilidade que levantam, sim, uma figura híbrida, que talvez tenha a habilidade política europeia, consiga um apelo religioso forte no mundo islâmico e ainda possua alguma credencial que o torne palatável inicialmente para Israel. Seria o pacote completo para um engano global. O pacote completo. Mas, e aqui a gente volta ao ponto central das fontes, né? O sucesso de qualquer um desses cenários, ou de uma combinação deles, não estaria na genialidade do plano em si.
Estaria na nossa disposição interna, como humanidade, de acreditar na ilusão. É a nossa própria sombra coletiva, o nosso ego não iluminado, que daria poder a essa figura, seja qual for a origem geográfica ou a linhagem dela. Entendi. A origem é um fator, mas a receptividade interna é que é a chave. Vamos então para a sequência dos eventos que as fontes descrevem. O que seria o ápice desse engano e o conflito que vem depois. Parece que a reconstrução do templo em Jerusalém é um ponto crucial, né? Sim, decisivo. O material descreve isso como um momento-chave. Essa figura, o anticristo, de alguma forma facilitaria ou apoiaria a reconstrução do templo judaico e a volta dos sacrifícios. Exatamente. E durante um período, talvez 3 anos e meio, segundo as profecias, ele agiria como um protetor de Israel, um fiador da paz na região. Imagina o impacto disso. Total, ele estaria cumprindo anseios profundíssimos. O templo reerguido, Jerusalém como centro mundial, talvez até alegando alguma ligação com a linhagem real de Davi. Seria a isca perfeita. E aí, no auge dessa confiança toda, viria a traição. Exato. No meio desse período, ele se revelaria. As fontes falam da abominação da desolação, um termo que vem lá de Daniel e que Jesus cita em Mateus 24. O que seria essa abominação? Geralmente se interpreta como um ato de profanação máxima no lugar mais sagrado, talvez ele exigindo ser adorado como Deus ali mesmo, no templo reconstruído. Uau! Se a gente conecta isso ao quadro geral que as fontes pintam, a gente vê a estratégia completa do ego em ação, sabe? Usar a fé, a esperança, o desejo mais profundo por conexão espiritual como ferramentas para obter poder absoluto. E depois zombar de tudo isso. É a perversão do sagrado. Que reviravolta terrível! E depois dessa traição, a situação vai para um conflito global. As fontes mencionam profecias bem específicas sobre guerras, né? Como as de Ezequiel 38 e 39? Exatamente. Ezequiel descreve uma invasão gigantesca contra Israel, liderada por uma figura chamada Gog, da terra de Magog. Gog e Magog. Isso. A profecia lista vários aliados, nações que hoje a gente associa a lugares como, Rússia, Irã, Turquia e também países do norte da África. Uma coalizão enorme. Enorme. E um detalhe importante no texto de Ezequiel é que essa invasão aconteceria quando Israel estivesse vivendo em aparente segurança, talvez confiando justamente naquela falsa paz garantida pelo anticristo. A segurança que era, na verdade, uma armadilha. E como Israel escaparia dessa? Bom, a resposta a essa invasão massiva, segundo a leitura de Ezequiel feita pelas fontes, não viria de exércitos humanos, não. Ah, não? Seria uma intervenção divina. Direta, espetacular. O texto descreve terremotos, confusão entre os inimigos que começam a lutar entre si, doenças, chuvas torrenciais, pedras de gelo gigantes, fogo. Nossa. A descrição é de uma derrota sobrenatural, assim, avassaladora. E tem aqueles números simbólicos que parecem levar 7 meses para enterrar os mortos, usar as armas inimigas como combustível por 7 anos. Para mostrar a escala, né? Exato, para mostrar a escala da vitória divina e a completa anulação daquele poderio militar humano que desafiou a ordem cósmica. É a justiça se manifestando de forma bem visível. Essa intervenção divina parece um ponto de virada, mas ainda não é o fim, né? As fontes falam de uma batalha final no lugar chamado Armagedon. O que seria isso? O Armagedon, que aparece lá em Apocalipse 16 e é detalhado mais para frente no capítulo 19, é apresentado como o confronto final mesmo. O clímax. Sim, o anticristo já desmascarado, junto com outra figura chamada falso profeta, que o apoiava com sinais e maravilhas enganosas, conseguiria reunir o que restou das forças militares do mundo para uma última tentativa desesperada, lutar contra o próprio Cristo que retorna. É o auge da rebelião. E como seria essa batalha? Mas, de acordo com o Apocalipse, essa batalha é quase instantânea. Não há uma guerra prolongada, sabe? A narrativa é que o anticristo e o falso profeta são capturados e lançados diretamente num lago de fogo. Direto assim. Direto.
e seus exércitos são destruídos pela palavra de Cristo. É o fim abrupto do reinado do engano. O ponto que o material analisado reforça é, mesmo no seu auge, o poder baseado no ego e na ilusão tem limites. Sua derrota é inevitável. E, crucialmente, a janela de oportunidade para esse poder se manifestar só existiu por causa da nossa própria permissividade, sabe? Da nossa identificação coletiva com as energias do medo, da separação. Uau! É muita informação, muita intensidade nessas narrativas todas. Depois de passar por essas teorias de origem, a grande fraude do templo, as guerras, o que a gente tira disso tudo? Qual a mensagem central que as fontes propõem assim, para a gente extrair dessa análise? Olha, eu acho que a conclusão principal que o material aponta Sim. é que essas profecias, por mais pesadas que possam soar, não deveriam ser lidas só como um roteiro do fim do mundo para deixar a gente com medo, sabe? Certo, não é só para assustar. Não. Elas funcionariam mais como um chamado urgente para despertar a consciência, Sim. observar os sinais do mundo, entender a história, mas principalmente aprender a reconhecer o engano. O engano, tanto externo quanto interno. Exato, o que vem de fora e talvez o mais importante, o que mora dentro da gente. E com essa clareza, permanecer vigilante, presente, isso muda tudo. A profecia deixa de ser algo passivo, que a gente fica esperando acontecer. E vira um convite à responsabilidade ativa. Perfeito, um convite à responsabilidade ativa. Concordo. E aí a gente volta àquela ideia inicial que você mencionou, né? O anticristo, nessa perspectiva das fontes, ele transcende a figura de um único vilão externo. Sim, ele passa a ser visto também como um símbolo. Quase um espelho amplificado do nosso próprio ego coletivo quando não está integrado, quando ainda opera na base do medo, da busca incessante por poder, da ilusão de que estamos separados uns dos outros e do divino. Olhar por esse ângulo tira a gente da posição de só espectador, né? Ou de vítima. Com certeza. Nos implica como co-criadores da realidade que se desenrola. Isso bate forte na questão da nossa agência, do nosso poder de escolha, né? Individual e coletivo. O material sugere algo bem poderoso. O que, por exemplo? Que cada gesto nosso de empatia, de compaixão, de busca pela verdade, e cada vez que a gente escolhe o amor em vez do medo, isso não é só um ato pessoal, isolado. Isso teria o poder de literalmente alterar as energias coletivas, de enfraquecer o terreno onde essas profecias mais sombrias poderiam, fincar raízes. Então o futuro não estaria totalmente escrito. Exato. As nossas escolhas conscientes no agora podem iluminar o caminho e trazer transformação real. Exatamente. E isso nos leva talvez a uma última reflexão, né? Um convite para quem está acompanhando a gente pensar por conta própria. Manda. Além de ficar procurando sinais externos ou tentando adivinhar quem seria essa figura aí no palco do mundo, a provocação que as fontes nos deixam é: que estruturas internas, que padrões de ego, de julgamento, de medo, de separação, cada um de nós ainda carrega? Boa pergunta. E como esses padrões, mesmo sem a gente perceber, podem estar secretamente alimentando as mesmas energias coletivas que essas profecias descrevem de forma tão dramática. Nossa, profundo isso. E olhando pelo outro lado, como é que a nossa própria jornada de transformação pessoal, de buscar mais consciência, mais compaixão, como isso pode ser, essa jornada em si, uma resposta profunda a essas profecias? Uma resposta. Talvez até uma forma diferente de cumprimento profético, sabe? Um que aponta não para destruição, mas para integração, para luz. Dentro de mim há um Cristo que nada pede, só que eu desperte, que eu veja a estrada. O Deus que pulsa, mistério profundo, habita o mundo, gravado em mim.
O Espírito me chama, eu olho e vejo entre a sombra e a luz. Surge um novo eu. Tantos espelhos a me refletir, e o outro não é ninguém, apenas mais uma versão de mim. O ego se desfaz, preciso ser todos, me torno um. A essência eu sou, quer ser nenhum. A sombra eu sou, deixo o medo ir. Dentro de mim há um Cristo que nada pede, só que eu desperte, que eu veja a estrada. O Deus que pulsa, mistério profundo, habita um mundo gravado em mim, em mim. O Espírito me chama, eu olho e vejo entre a sombra e a luz. Surge um novo eu. Tantos espelhos a me refletir, e o outro não é ninguém, apenas mais uma versão de mim. O ego se desfaz, preciso ser todos, me torno um. A essência eu sou, que é ser nenhum. A sombra eu sou, deixo o medo ir. Negar é viver em divisão, aceitar, caminhar entre luz e escuridão. Cada passo é revelação, cada queda é libertação. O Espírito me chama, eu olho e vejo entre a sombra e a luz. Surge um novo eu. Tantos espelhos a me refletir, e o outro não é ninguém, apenas mais uma versão de mim. O ego se desfaz, preciso ser todos, me torno um. A essência eu sou, que é ser nenhum. A sombra eu sou, deixo o medo ir. Quem se conhece encontra o Pai, quem não se vê perde o seu lar. Eu sou é o caminho, a verdade e a vida. A chama eterna dentro de mim, me guia, me chama. O mundo em mim, em mim. O Espírito me chama, eu olho e vejo entre a sombra e a luz. Surge um novo eu. Tantos espelhos a me refletir, e o outro não é ninguém, apenas mais uma versão de mim. O ego se desfaz, preciso ser todos, me torno um. A essência eu sou, que é ser nenhum. A sombra eu sou, deixo o medo ir.